E agora eu vou te trazer os benefícios, o que o Brasil vai crescer em vários aspectos investindo no transporte aéreo. Tempo é dinheiro, distância é saudade. Por que o Brasil precisa investir no transporte aéreo para poder crescer? Eu sou Felipe Miordi, arquiteto e urbanista, estudante de MBA de Infraestrutura de Transportes e Rodovias. R$ 128 aeroportos em 5.500 municípios. A proposta seria o seguinte: a gente incentivar o transporte aéreo criando novos aeroportos de tamanhos específicos, né? Por exemplo, nos Estados Unidos é muito comum você ter aeroportos municipais, então você tem aeroporto um do lado das aeroportos grandes em cidades limítrofes. No Brasil isso é muito difícil de ter. A gente tem na cidade do Rio de Janeiro o caso que a gente tem 2 aeroportos grandes até em movimentação. O aeroporto do México, né, que é o de Santos Dumont, e o aeroporto internacional Galeão Tom Jobim. A gente também tem um caso ali na Grande São Paulo, que a gente tem Congonhas, na cidade de São Paulo, Cumbica, lá em Guarulhos, e o Viracopos, em Campinas. Outro caso muito interessante que a gente tem é no Paraná, que a gente tem um aeroporto em Curitiba, na verdade São José dos Pinhais, né, na Grande Curitiba. A gente tem o aeroporto em Londrina e o regional em Maringá, que são cidades limítrofes. A gente tem ainda em Cascavel, em Toledo, que também são municípios limítrofes, com capacidades diferenciadas de transporte, né? E a gente tem ainda no extremo oeste, que é em Foz do Iguaçu, né, na fronteira com Paraguai e Argentina. Isso é muito interessante, porque esse tempo que você perderia no transporte, você ganha esse tempo, né? Tempo é dinheiro, tempo também é qualidade de vida, que você vai fazer outras coisas. Então, se a gente investir na criação de outros aeroportos regionais, aeroportos internacionais, a gente vai fazer com que as pessoas percam menos tempo nesse translado e vai para aeroportos. Investindo em uma maior quantidade de aviação, né, de companhias aéreas, a gente vai ter a tendência do preço das passagens a baixarem, a gente vai ter uma maior opção de voos, né? Você vai chegar a investir um voo por dia em determinados aeroportos, você vai ter vários voos por dia, você pode ter voos diretos, voos não diretos, você vai criar empregos diretos, que são a tripulação, a manutenção, o pessoal de aeroporto. Você ainda criaria empregos indiretos na construção civil, para construir e reformar esses aeroportos, para criar, né, os acessos, as rodovias, até criar hubs, né, que eu vou falar sobre isso em outros vídeos, né, de transporte, com rodoviária, com Uber, com táxi, com vários outros sistemas de transportes, né, outros modais e intermodais, né, de transportes. Então a gente criaria essas companhias, investiria na economia da cidade, né? A gente, por exemplo, pessoas que deixam de viajar porque não podem ficar muito tempo dentro de carro por problemas de saúde, por exemplo, elas conseguiriam fazer essas viagens aéreas. A gente conseguiria fazer com que as pessoas que têm em classe social, não, vamos dizer assim, que poder aquisitivo mais baixo, conseguissem ter acesso a essas viagens, né? Precisaria também ter um incentivo do governo. Por exemplo, na Europa você tem o transporte aéreo, ele é muito incentivado, né? É muito mais barato você viajar de avião do que de trem. Isso tem a ver com a filosofia das companhias aéreas, que são a filosofia low cost e low fare, e também porque o governo subsidia o combustível, né? Isso no Brasil não acontece, tanto que o valor do combustível de avião, ele varia muito em decorrência do ICMS, que é o imposto estadual. Então, cada estado ele coloca uma porcentagem sobre isso. Então, por isso que às vezes as companhias preferem abastecer seus aviões em determinados estados do que em outros. Então, se a gente tivesse incentivo fiscal, né, para essas companhias, o governo desse incentivo, a gente conseguiria diminuir o valor das passagens, né? Já que vocês viram como que o gasto da companhia é muito alto e você manter um avião, ainda mais com a desvalorização do real perante ao dólar. Você teria, então, essas criações, esses empregos, você incentivaria o turismo tanto nacional, né? Às vezes é mais barato a gente ir para fora do Brasil, eu que moro aqui no Espírito Santo, constantemente é mais barato eu ir para a Argentina do que eu ir para o Nordeste. Então, se baratear, a gente conseguiria incentivar o transporte, o turismo nacional, a gente incentivaria ainda o turismo internacional, com imigrantes conseguiriam ir para as cidades. Além do que, essas cidades conseguiriam arrecadar mais impostos, elas conseguiriam crescer, se desenvolver. Então percebam que os aspectos que eu estou colocando.
E tem um dado uma reportagem do Estadão de 2017 comparando que naquele ano, em 2017, mais de 41 mil pessoas morreram no Brasil em acidentes rodoviários. Gente, um país de 210 milhões de habitantes, né, aproximadamente em 2017. 41 mil pessoas perderam suas vidas por causa de acidentes em transporte rodoviário, né, nas rodovias. Sabem quantas pessoas morreram no mundo? Um mundo com 7 bilhões e 800 milhões de pessoas. Quantas pessoas morreram no mundo em 2017 em decorrência, em companhias aéreas, né, em voos comerciais? Nenhum. Em 2017, morreram 41 mil pessoas no Brasil em acidentes rodoviários, enquanto que no mundo inteiro não morreu uma só pessoa em acidente aéreo em companhia comercial. Tanto que 2017 é considerado o ano mais seguro da aviação civil. Você tem essas diferenças, então, por exemplo, você ainda conseguiria melhorar a segurança, já que o transporte aéreo é o transporte mais seguro que existe. Então, você conseguiu perceber que, além de eu ter uma troca de cultura, eu incentivaria a economia, incentivaria o turismo, ao desenvolvimento social, incentivaria a segurança. A gente investir no transporte aéreo, ele inevitavelmente vai trazer inúmeros benefícios para o país e para todos nós. Mostrei os problemas, mostrei as soluções e as melhorias, e eu preciso falar que nós temos muito o que comemorar. De acordo com o dado da ANAC, em 2000, tivemos no Brasil 32 milhões de passageiros fazendo voos por meio aéreo. 32 milhões em 2000. Este número saltou em 2019 para 119 milhões. Foi um crescimento muito importante. Se nós compararmos de 2000 a 2014, o aumento de quantidade de passageiros saltou em 210%, também de acordo com a ANAC. E também no dado da ANAC, em 2019, no Brasil, nós tivemos 87 milhões de passageiros voando, né, para fazer essas viagens interestaduais, né? 87 milhões de passageiros viajaram de forma aérea para viagens interestaduais, enquanto no mesmo ano de transporte rodoviário foram cerca de 40 milhões, ou seja, o transporte aéreo representou mais que o dobro do número de passageiros que fizeram viagens interestaduais no Brasil em 2019. Isso é muito importante, mostra quanto que o Brasil está crescendo nesse transporte já. Tem ainda muito o que crescer. A gente teve grandes melhorias na infraestrutura quando foram feitas reformas para o PAC, quando vários aeroportos foram concedidos para iniciativa privada. A gente teve muitas melhorias em relação a isso. A gente ainda tem muito que melhorar, mas nós já estamos indo para um caminho certo. Se você gostou do vídeo, curta ele, faça perguntas, me indague. Se não gostou do vídeo, você vai curtir mesmo assim? Siga o canal, comente, compartilhe com isso. É muito interessante que a gente troque experiências aqui, tá bom? Um beijo, um abraço e um aperto de mão. Até mais.